juntos. Hoje é a segunda parte de um programa especial que a gente está falando sobre maçonaria. E na primeira parte, né, estou recebendo mais uma vez aqui o pastor Joaquim de Andrade, e na primeira parte gerou muita polêmica, né, muitos cortes. Joaquim, bem-vindo aqui ao programa mais uma vez, muito bom te receber, meu irmão. Obrigado, César. Bom dia, César. Bom dia, ouvinte aqui do Mostra o Texto. Normalmente o assunto é polêmico e eu já sou uma pessoa polêmica também, né? Então vai ser muito interessante polêmico pela própria natureza. O nosso programa hoje. Você falou para mim, você me falava que deu muita repercussão, né? O programa anterior. Sim, tem cortes aí com quase mais de 70 mil visualizações. Que bom. E eu não ganho um centavo. Nem eu, porque eu não faço os cortes. Mas, vamos lá. Eu vi hoje um com 250 mil, né? Que me mandaram essa manhã. Mas eu queria fazer aqui uma retificação, porque eu vou soltar aqui o vídeo. Aliás, naquele programa, parece-me que no mesmo dia, não sei se no mesmo dia, aumente só um pouquinho meu retorno, se der. O pastor Samuel me mandou um dos cortes, eu não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, mas ele me mandou um dos cortes e ele falou assim, olha, pastor, algumas informações faladas sobre a IPB, eu vou ler o que ele disse, depois eu quero soltar um áudio. Meu querido pastor Graça e Paz, a IPB não aceita a maçonaria desde 2006, vinha sendo discutido desde 2002, inclusive é motivo de disciplina, porque entendemos como algo diabólico, e não pode ocupar ofícios e cargos na igreja. Esse documento foi relatado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. O pastor Joaquim cita 2 pastores que não fazem mais parte do pastorado da IPB, um deles já faleceu, e o pastor Joaquim fala de uma decisão que ele não conhece a fundo. Se quiser, posso enviar todas as decisões tomadas pela IPB, muitas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2021. Fiz parte de um grupo com mais de 100 pastores que lutou contra a maçonaria em 2014 também, contra os chamados maçons adormecidos, né, aqueles que já eram maçons antes da nova decisão, da resolução. E sofri muito na cidade de Mossoró, porque é uma cidade onde a maçonaria é muito forte. Eles participaram da libertação dos escravos, por exemplo, e tal. Inclusive, em Mossoró, a maçonaria é bem forte dentro de muitas Assembleias de Deus. Saíram da IPB e foram para a Assembleia de Deus. O mesmo aconteceu em outras cidades. Ele cita o reverendo Eduardo Carlos Pereira e o surgimento da IPI. Mas vale a pena ler a respeito disso. A IPI também tem maçons hoje em dia. Esse movimento voltou a se popularizar, tem voltado com muita força. Enfim, e aí eu queria soltar também o áudio do reverendo Amauri, que é o da Igreja Presbiteriana da Penha, IPB da Penha, IP Penha, é isso aí. Que ele falou que havia sido citado. Eu não lembro do Joaquim ter citado a IP Penha, mas mas ele disse que citou, então citou, né? Eu não me lembro de memória, tudo. Então, para fazer justiça, eu vou deixar aqui os 2 áudios do reverendo, não sei se 1 ou 2 áudios do reverendo Amauri. Vai. Oi, César, tudo bom? Paz. Então, eu vi aqui o recorte, né, me mandaram aqui um recorte de um cara que você entrevistou aí, falando sobre maçonaria, e ele cita aqui, né, a igreja que eu pastorei, Igreja Presbiteriana da Penha, e ele faz umas confusões. Tem um monte de informações imprecisas, né? Primeiro, que ele fala Presbiteriana da Penha e fala Rua Caquito. Presbiteriana da Rua Caquito. Rua Caquito é a Batista da Penha. É a PIB aqui, Penha, né? E ele mistura a presbiteriana com a Batista. Ele fala do pastor Edésio Schecker, ele disse que o Edésio era maçom. O Edésio foi pastor aqui 12 anos, bem antes da minha vinda, né? Tem isso há 35, quase 40 anos atrás, que o Edésio foi pastor aqui. Nunca, assim, teve nada do Edésio ser maçom. Existia um outro pastor chamado Edesildo, esse sim era maçom, foi posto aqui pelo presbitério na Marra,
Mas, na época, né, a igreja exigiu que ele saísse da maçonaria, porque a igreja aqui, mesmo quando a denominação permitia, a igreja era contra. Então, a igreja não aceitou que ele viesse como maçom. Ele teve que sair da maçonaria, mandou a carta, na época só exigiu provas, né, de que tinha mandado, e de fato aí ele foi pastor também só por um período curto, 1 a 2 anos aqui, e logo ele jubilou, e depois que jubilou, veio a falecer. Tem até um histórico aqui de uma briga que houve na porta da igreja, porque o pessoal da maçonaria veio fazer um ritual, o pastor que estava à época bateu boca ali com o pessoal da maçonaria, que ameaçou chamar a polícia, aquela coisa toda, né? Então, ele não deixou o pessoal da maçonaria entrar para fazer o ritual deles, né? E deu uma confusão na época, quase que houve processo judicial. Bom, acho que já está bom. Acho que ele confunde, ele mistura as bolas aí. Vamos lá? Fazendo aqui esta retificação, né? Se houve, ele citou o nome da rua, não é o nome da rua e tal, Edésio e Edesildo, lá os nomes são bem parecidos realmente, mas volta aqui para o Joaquim, se ele quiser falar alguma coisa a respeito disso. Não, até quero, César, só que agora, por exemplo, eu não vim preparado para a contestação dele. Então, eu teria que munir os documentos, talvez até a confusão com relação à questão da rua, por exemplo, Rua Caquito. A Igreja Presbiteriana do Brasil, então, é muito próxima da Rua Caquito. E, de repente, citei Rua Caquito, porque praticamente, se não for uma travessa, é do lado. Tá? É muito próxima. Eu sei que... Não é essa rua, porque ela não é porque eu conheço lá, eu sei onde é a rua. Não é então, eu sei que tem a Igreja Batista, que eu sou pastor batista ali também. Já fui na Igreja Batista lá, inclusive, também. Mas eu acho que alguma coisa que a gente tem que dizer aqui importante é que não pode negar a influência da maçonaria dentro da denominação presbiteriana do Brasil. Negar isso? Quem vai negar isso? Alguém tem coragem de negar isso? Está nos próprios históricos da denominação. Que se faça justiça, porque no outro programa eu ainda citei, eu citei isso sem documentação nenhuma, porque eu me lembro disso numa viagem que eu fiz com o Hernandes no carro. Eu estava dirigindo e conversamos sobre isso, e o Hernandes, o reverendo Hernandes, falou para mim que ele tinha sido uma pessoa dentro dessas resoluções aí que bateu contra, e a partir de então há um documento que condena isso. Sim, eu tenho um documento, inclusive está disponível para qualquer pessoa que entrar no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem lá, tem todos os documentos disponíveis para todo mundo ver. Então, hoje, uma pessoa presbiteriana não pode se tornar maçom. Não é verdade isso. Uma pessoa presbiteriana pode ser maçom e membro da igreja. Ele não pode ser pastor, não pode ocupar o cargo de diaconato, não pode ocupar um cargo dentro da igreja. Eu gostaria que o reverendo que citou aí, que ele ligasse aqui, inclusive, dizendo que a Igreja Presbiteriana excluiu pastores maçons. Pastores presbiterianos que são maçons, ela excluiu. Gostaria que ele dissesse isso. Quem foi esse pastor excluído dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil porque era maçom? Porque, na realidade... Então tem que colocar o segundo áudio, que eu tirei por conta disso. Coloca o segundo áudio, por favor. Então, assim, eu acho que ele confunde, ele mistura as bolas aí. Penha com Batista, Edésio com Edesildo, né, faz um rolo lascado. E outra coisa, ele fala do Guilhermino, dizendo que o Guilhermino era maçom. Que eu acho que é uma informação também equivocada. Falo porque conheço pessoalmente o Guilhermino. E na época que a IPB proibiu maçonaria, proibiu os pastor, presbítero, de entrar na maçonaria, a presbiteriana definiu nos documentos dela que maçonaria é religião e que é incompatível com a fé cristã. Essa é a essência da decisão. Eu participei diretamente da votação, fui parte do grupo que mobilizou para não aceitar a maçonaria na IPB. Um dos líderes do movimento também foi o Hernandes. E nós brigamos bastante. Eu trabalhei diretamente, ajudei a construir o documento que tirou. E assim, na época, não teve... O Guilhermino não liderou o grupo para defesa, não. O Guilhermino era contra, né, a proibição, mas ele também não era maçom.
Isso eu sei porque eu conversei pessoalmente com o Guilhermino e ele me disse que ele era membro do Rotary Club. Ele nunca foi maçom, ele foi do grupo do Rotary Club. Então, são coisas diferentes, né? Então, acho que esse cara fala umas coisas na conversa lá do podcast que ele está por fora da IPB, quem não conhece. Está falando de fora para dentro com informações colhidas em rodas de conversa aí sem precisão. Tá aí. Fica aí, como o Joaquim falou também, ele não estava preparado para trazer toda a documentação, mas fica... A gente pode até fazer um programa específico sobre a questão da maçonaria e a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu posso vir falar só sobre isso, inclusive. Tá. Então, como o tema não é o maçonaria e a Igreja Presbiteriana, mas o cristão e a maçonaria, assim como você disse que na presbiteriana não há... a pessoa pode ser pastor presbiteriano maçom. Não pode, mas... Não pode. A igreja não vai expulsar ele. A igreja diz que não é correto. Tá? É que ele falou que é incompatível com a fé, né? Isso, mas aí eu te pergunto, é incompatível com a fé. Aí o cara continua como pastor maçom? Mas então você acha que hoje ainda tem pastores maçons? Claro que tem. Muitos, não é poucos, não são poucos, são muitos. A Igreja Presbiteriana do Brasil... Não é só na presbiteriana, Não, né? vamos voltar aqui, enfatizar só a Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu não conheço um pastor que foi expulso por ser maçom. Não conheço. E quem, por favor, conhecer, liga pra gente aqui. E é importante... Liga pro programa. É importante... Porque o posicionamento é esse. O camarada é pastor, maçom, ele continua. Agora, você entra para a igreja presbiteriana, você é maçom, você não pode entrar sendo maçom, você tem que renunciar à maçonaria. Então, conversando uma outra ocasião, para ser pastor. Membro pode. Membro, eles não, até onde eu sei, eles vão dizer que é incompatível. Agora, se eles vão aceitar o camarada, por exemplo, como membro, eu sou pastor batista, ou membro de uma igreja batista, quero ir para a presbiteriana. Vai ter toda lá umas diretrizes. Agora, eu não sei ao certo se ele vai ser admitido como membro, mas você já é presbiteriano, maçom, e não é membro, e não é pastor, você continua. Ela não vai excluir você, como ela não vai excluir o pastor maçom. Em nenhum momento o documento diz o seguinte: o pastor que for maçom vai ser expulso da denominação. Eles dizem, eu conversando com um líder da presbiteriana, ele disse para mim, não, isso a gente está trabalhando cada um desses membros que são maçons e esses pastores estamos procurando conscientizá-los. Tá. Essa realidade também é presente em muitas denominações, né, Joaquim? Eu disse que praticamente todas as denominações. Uma que se posicionou oficialmente contra a maçonaria, e aliás ela surgiu por causa disso, é a IPI, a Igreja Presbiteriana Independente. Mas o pastor Samuel ele falou disse que tem hoje em dia tem bastante. Eu acho difícil uma denominação que não tenha. Por isso que eu disse que ela está em quase todas as denominações. Eu ainda não conheço uma denominação que não tenha. Eu não conheço. Quem conhecer, por favor, me diga aqui, ó, a nossa denominação não tem. Não tem até você não saber quem é maçom e quem não é, porque normalmente é isso que acontece. Então aí é outra história. Agora, por exemplo, eu leio muito, né, esses cortes, os podcasts e tudo mais, e o pessoal, o argumento deles é que eu não tenho autoridade para falar sobre maçonaria, que eu estou fundamentado em boatos. Não, eu não estou fundamentado na palavra de ex-maçons. Eu até citei aqui livros de ex-maçons, mas eu não me baseei a minha fala aqui nesses livros. Eu me baseei nos documentos da própria maçonaria. Eu falei aqui as monografias. Eu tenho até o 33º grau. Quem vai contestar isso? Documento da própria loja maçônica. Quem vai contestar? Então, agora, por exemplo, moral e dogma. Todo maçom já ouviu falar disso. O que é moral e dogma? É o livro chamado Alberto Pike. Esse Alberto Pike é praticamente o papa da maçonaria. Eles não gostam muito desse termo, né? Mas é a maior autoridade que a maçonaria já teve.
E tem até hoje, porque até hoje a maçonaria está fundamentada nos livros do Alberto Pike, Moral e Dogma, é o nome do livro. E isso foi lançado em 1872. E é interessante porque estes livros, né, o livro Moral e Dogma, tem vários, né, mas é basicamente esse livro publicado aí, é um livro composto de orientações e ensaios de Pike, que recompilou, estabeleceu as bases filosóficas, sociológicas, históricas, políticas, simbólicas e religiosas do rito escocês, que é o rito antigo e aceito. Esse seria a maçonaria mais famosa, tá? Que é do rito escocês, antigo escocês é o rito. Então, elabora aí ensinamentos aí para o 33º grau do rito escocês, e é interessante porque é uma obra, eu diria aí com volume, pelo menos dos ensinamentos compilados aí, com muitas páginas, mais de 800 páginas. Aí em português eles dividiram isso em livros, né? Em vários livros. Agora, eu só queria dizer, César, que é muito importante para nós aqui, o Alberto Pike é autoridade, todo maçom reconhece ele como sendo autoridade. Agora, tem gente que se diz maçom, e a gente não pode ignorar isso, tem vários ritos. Estamos falando do rito escocês. Está aí o Alberto Pike, esse camarada aí, tá? Tem o livro também, Moral e Dogma, aí. Vou colocar aí na tela para você ver, olha lá. Moral e Dogma, volume 1, tá? Tem vários volumes. Então, a maçonaria está basicamente fundamentada neste livro aí. Aí, vamos falar de alguns maçons famosos, porque para a maçonaria todo mundo foi maçom. Mas eu vou citar casos que a gente pode provar. George Washington, falei dele aqui, o presidente dos Estados Unidos. Ele era grão-mestre, primeiro né? Presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Theodore Roosevelt, ele é o 26º presidente. O Isaac Rabin, o cara era maçom. E a gente sabe que o judaísmo está muito envolvido com a cabala, que é praticada dentro da maçonaria. E só Então, para lembrar, só para a título de informação, eu tenho muitos amigos judeus, praticantes do judaísmo, mas muitos são maçons. Mas sim, muitos. Sim. Muitos mesmo, entende? Algumas sinagogas aqui de São Paulo estão tomadas para maçonaria. Muitos, muitos mesmo, tá? José Bonifácio era maçom, Rui Barbosa era maçom, aí a gente tem vários outros que são escritores, filósofos, temos Machado de Assis, temos Voltaire, temos René Descartes, que era cristão, inclusive, René Descartes. Então temos aí artistas, cientistas, músicos famosíssimos, o próprio Luiz Gonzaga, nosso brasileiro, Luiz Gonzaga, que era membro da maçonaria, Benjamin Franklin, né? Foi um dos fundadores aí dos Estados Unidos, inventor, cientista, era maçom também. Então, temos aí a maçonaria com uma influência muito forte dentro da igreja evangélica. Então, só para você ter uma ideia, maçons evangélicos criaram uma associação cristã de maçons. A ACM, não é a Associação Cristã de Moços. É uma ACM mais jovem. Agora, dentro do catolicismo também tem maçonaria? Também. Não, a igreja católica é muito não, forte, não muito permite. forte. É muito forte dentro do catolicismo. E é interessante, o que esses membros, né, da Associação Evangélica, Associação Cristã Maçônica, promove? Então, eles promovem uma integração, segundo eles, da fé. Então, eles buscam conciliar a fé evangélica com os ensinamentos e símbolos da maçonaria, usando da própria Bíblia. Então, eu digo sempre, né, que a Bíblia é como uma navalha. Você pode fazer a barba e pode cortar o pescoço. Tem muita gente indo para o inferno com a Bíblia, com inúmeros textos da Bíblia. A maçonaria, então, ela é tipo uma religião que se acomoda dentro de várias religiões? Sim. Seria isso? Sim, porque ela é ecumênica, ela aceita pessoas de todos os credos. Então você não precisa deixar, se você é budista, não precisa deixar o budismo. Se você é evangélico, não precisa deixar a igreja evangélica. Se você é Católico, espírita, não tem católico, problema, não, continua praticando a tua religião. Só que não dentro pode ser da ateu, loja... Né? Não, ateu não, nunca. Isso aí o camarada já tem que, no formulário de candidato à maçonaria, ele já preenche, dizendo que crê no Ser Supremo, requisito número 1. Este é o requisito número 1.
É interessante, César, E porque esse ser supremo não importa quem seja, desde que seja um ser supremo. não importa se esse ser supremo é uma barata, se esse ser supremo é uma vaca, um macaco, é uma árvore, não importa. Se você crê que este é o seu Deus, a verdade só precisa ser dita.